apenas 3 a 5% sobrevivem após 30 anos. É justamente por quê? Porque não existe um planejamento e também, muitas vezes, a gente percebe falta a persistência. É persistir no negócio, é buscar alternativa e não andar apenas com a onda. E hoje nós vamos explorar a história e os bastidores do agronegócio brasileiro. Um dos maiores nomes da suinocultura, um empresário que levou a sua empresa ao topo, um dos setores mais competitivos do mundo. Vamos conhecer a trajetória, os desafios da suinocultura e como ele se tornou uma referência no mercado nacional. Tem que continuar crescendo porque você vai continuar gerando as outras coisas. Porque se nós pensar negativo e se acomodar e dizer, não, eu tenho para viver o resto da vida, nós vamos ser um João Ninguém. Porque se Deus te deu o dom de tu fazer, Ele também te deu o dom de tu fazer para o teu semelhante. Empresários, líderes imparáveis, está no ar mais um ResultaCast, o podcast que deseja inspirar você a ter uma mentalidade vencedora. E no nosso episódio de hoje, Alexandre, temos alguém que nos inspirou desde a nossa infância, né? É um líder que me criei, né, na minha cidade, Rodeio Bonito, minha cidade natal, percebendo o impacto dessa liderança na nossa cidade, na região, e sempre foi uma inspiração de liderança. Quando nós pensamos justamente em pessoas que nos inspiraram na sua liderança para a nossa vida, justamente veio esse convidado. Esse é o objetivo, né? O programa Histórias foi criado que inspiram. Com esse propósito, com esse objetivo de histórias que inspiram. E esse conterrâneo, né, Andressa? Nosso conterrâneo é uma pessoa realmente que sempre nos inspirou muito, né? Eu lembro, né, de tempo de Rodeio Bonito, tempo de colégio ainda, né, onde colégio que estudei tem uma homenagem, né, à família, né, a uma pessoa especial. Aí essa pessoa pode contar depois um pouquinho dele também. Mas esse nome forte, essa história muito impactante para o desenvolvimento regional, e aí vem um ponto muito importante dessa história, que não é apenas uma empresa, é uma empresa que impacta toda uma região, todo um setor, e hoje essa empresa tem referências a nível nacional e nos enche de orgulho de saber que essa empresa é da nossa terra, é da nossa região e principalmente, né, André, você está galgando passos ainda maiores. Exatamente. Mas o objetivo e o propósito do nosso ResultaCast, né, Histórias que Inspiram, é justamente contar a trajetória, contar a história para as pessoas entenderem que se essa empresa chegou nesse patamar, se essa empresa chegou aonde está hoje, teve uma longa jornada e uma longa trajetória. E essa trajetória nada melhor do que nós trazer. Exatamente. Né? Quem construiu, quem idealizou essa história para contar com as suas próprias palavras. E hoje nós vamos explorar a história e os bastidores do agronegócio brasileiro. Um dos maiores nomes da suinocultura, um empresário que levou a sua empresa ao topo, um dos setores mais competitivos do mundo. Vamos conhecer a trajetória, os desafios da suinocultura e como ele se tornou uma referência no mercado nacional. Nossa, é de arrepiar aqui, porque quando a gente foi relembrar tudo isso, inclusive no Rio Grande do Sul, ele foi até premiado no Rio Grande do Sul, justamente pelas suas benfeitorias, pelas marcas do seu empreendedorismo, da sua forma. Eu falei para o Alexandre, o que define esse empresário? O que define? Eu falei para ele força, e ele para mim resiliência. Eu acho que ele é um cara, um homem muito resiliente, e eu considero um empresário muito forte, com seus valores, com a sua tradição, com a conexão com a sua família, e por isso nesse podcast, no ResultaCast de hoje, a gente vai falar de resiliência e sucessão, como fortalecer o agronegócio e a família, como não perder a base e poder fazer essa sucessão de uma forma tão forte, com tanta prosperidade, mas com muita resiliência. Então vamos lá, vamos convidar, né? Com muito orgulho, né? Convidamos então o seu Sadi José Cadroli para contar essa belíssima história. Sadi, seja bem-vindo. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui no nosso ResultaCast.
Obrigado, Alexandre, obrigado, Andressa. É com alegria que a gente aceitou quando o Alexandre me ligou, me convidando para mim fazer essa reportagem através da Resulta Teste aqui da nossa amiga Andressa, que são conterrâneos lá de Rodeio Bonito, filhos de compadres meus, amigos da gente, que a gente teve uma longa convivência junto. Inclusive, a gente brinca muito aí com o pai da Andressa, aí, que nós somos compadre. E também com o seu Armindo Perotti, que é um exemplo de homem lá no Rodeio Bonito, pai do Alexandre, com a sua família, seu irmão. E as famílias deles, né, também, que é duas famílias tradicionais de Rodeio Bonito, que é a família Potrick e a família Perotti, né? Contar a história do meu pai, a história nossa, a gente até fica, às vezes, meio encabulado, porque, assim, eu acho que tudo que aconteceu, né, a gente sempre buscou pelo melhor, e tudo que aconteceu, eu digo que é coisa de Deus. O meu pai, em 1945, que terminou a Guerra Mundial, até 47, ele ficou no quartel. E antes de ir para o quartel, ele trabalhava de empregado do sogro do tio Luiz, que era o seu Engels. E lá no quartel, ficando 2 anos, ele tomou uma decisão, como ele trabalhava de balconista, de botar um comércio no estado do Paraná. Voltando para casa, eles no primeiro ano já fizeram um trabalho, compraram um F46, né, que era aquele pneu 800, né, da Ford, lá em Carazinho, que Colorado na época pertencia a Carazinho, e saíram então o meu pai e o meu avô para ir para o estado do Paraná. Chegando na esquina Boa Vista, das Missões ali, tinha a família Melo, que tinha uma casa de sobrado, eu lembro da casa que eles tinham, uma casa grande, coberta de tabuinha, e como eles eram conhecidos de Colorado, o avô parou ali para pernoitar ali e falar com um amigo dele. Chegando ali, receberam a notícia que em Rodeio Bonito, né, tinha uma casa comercial, que era da família Marangão, que foi em 34, morava em Birubá, foi em 34 para Rodeio Bonito, da qual a gente tem os livros da época, de 48, né, que os 2 irmãos tinham se desentendido e queriam vender a casa comercial, que também era uma casa de sobrado, coberta de tabuinha, né, que era o que tinha na época, e mais no lado um pavilhão, tipo um paiol, que era a parte comercial, com uma área grande na frente. E já fazendo o negócio, ele voltou para lá, já destinado a vir para cá. Ele falou com o avô por parte da mãe, já fez o casamento em 15 dias e veio de lua de mel para Rodeio Bonito. Ele e o irmão dele, Luiz Acadoli, que era o motorista do F46. E ali em Rodeio Bonito, né, já com a família formada, já veio com casa pronta, tudo prontinho. Na época da geração de ferro, que a gente diz, na época que o colchão era feito em casa de palha, na época que não tinha luz, né, porque a luz em Rodeio Bonito veio em 1966, então de 48 a 66, né, o que mais se vendia era querosene para todo o agricultor ter a luz à noite. E foi se formando famílias tradicionais, famílias grandes, de 10, 12 filhos, e o meu pai, então, fazendo esse elo da parte comercial aí, que na década de 50 o que mais se vendia, o que mais se comercializava era o fumo e alguma parte de feijão, né? E também sempre teve o tal de suíno, né? Que era o suíno porco banha, porque na época ainda não existia o soja, né? Daí era a banha o carro-chefe dos frigoríficos, né? Levando a São Paulo. E já no primeiro ano, o meu pai teve um filho, que foi o Darcy Acadoli, né? Que é meu irmão, que agora, dia 29 de dezembro, vai completar 75 anos. E em 52 veio o tal de Sadi Acadoli, né? Um guri, moleque, né? Muito arteiro até demais, mas muito achegado assim, com o pai dele, né? Que a minha pessoa, eu sempre tive... Né, eu lembro que desde os meus 7 anos de idade eu já tinha uma parceria com meu pai. E aí veio os outros irmãos, uma família de 7 irmãos, 4 homens, né, e 3 mulheres.
E também veio todo o restante da família do meu avô Pedro, por parte do pai, e toda a família restante da minha mãe, que é a família Vivian. Veio todo mundo, em 52 daí veio o resto, né? Quando nasceu, eles vieram para cá. No ano que eu nasci, eles vieram para Rodeio Bonito. E também, na época, com grandes dificuldades, né? Eu lembro que as minhas tias contavam que quando chegaram, que foram morar no Bocó, a parte da mãe, né? O meu avô, que veio de Colorado, onde era quase só timbó e terra vermelha, que plantava, claro, só trabalhava com a mandioca, né? Que era tafona, né? E o meu avô, quando chegou ali, que viu tudo aquele matão ali, ele meio, né? A prova está que ele, com 7 anos que ele morou aí, ele veio a falecer. Aí ficou minha avó com os filhos, tudo, e o pai sempre deu um suporte. E aí as famílias foram crescendo, veio os anos, né? E já na década de 50, meu pai botou uma criação de porco, com o seu Silvestre Pentes, de 50 porcas, quando veio o porco do Roque. E o porco sempre foi o carro-chefe da nossa empresa. Nós trabalhávamos com aquele sistema de todo o comércio, que vendia 100% do que existia de produto, né? Atendia completamente o agricultor, desde medicamento, né? Secos, molhado, tecido, né? Ferramentas, né? O que mais se vendia, o carro-chefe, era sal e querosene. Porque todo agricultor tinha que comprar uma lata de sal e 10 saquinhos 10 saquinhos de sal e uma lata de querosene, né? Só que quando tu levava em cima do caminhão, tu tinha que botar a querosene bem na frente, porque podia estourar a lata. E o sal bem lá atrás, porque chegasse perto, nem precisava encostar, já pegava gosto, né? E daí ninguém ia conseguir fazer as comidas e tal. Então o carro-chefe nosso sempre foi isso aí. E também eu lembro que eu era criança e já em 58, 59, que no sábado meu pai só atendia noivas. Só noivas. E naquela época era poucos carros que tinha, e os casamentos vinham, que era na frente da igreja católica, bem na frente da igreja, né? Tinha aquelas madeiras para amarrar os cavalos, que eu tenho as fotografias lá de 40, 50 cavalos atados. Muitos casamentos vinham a cavalo mesmo, né? Vinham as noivas em cima de um, o noivo em cima do outro, e a gente assistia tudo aquilo e foguete que se vendia no sábado. Mas no sábado tinha que atender só as noivas, porque a noiva comprava 100% do enxoval. Olha, começando isso. Pelo botão da camisa, o pano de fazer o colchão, para fazer a toalha de 100%, né? E assim sucessivamente, as famílias foram crescendo. Eu teve tio que teve 11 filhos, né? E as coisas começaram a ir arrochando, assim, daí já foi criado outros comércios em Rodeio. E nós, na luta, na criação de porco da década de 50, ali, com o seu Silvestre Pentes, não chegou a durar, acho que 8 anos, daí o seu Silvestre não quis mais, e nós paramos, mas a gente ficou comprando suínos. E o carro-chefe da empresa era comprando suíno, porque os suínos eram 12 meses por ano, e a gente levava a Passo Fundo, Zé de Costa, Planaltina. E já em 72, né, que é o meu tio Luiz, que puxava os porcos, sempre foi ele desde o começo. E eu comecei, quando fiz 18 anos, que eu estava a fim de ir embora para o Paraná, inclusive fiz uma viagem de ônibus, tipo louquinho da vida, e fui em várias cidades, né, na região de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira. Foi desbravar o mundo, Sadino? Não, eu pensava em botar um comércio para mim, eu já pensava em botar um comércio para mim. Mas tu já trabalhava com teu pai? Eu trabalhava com o pai desde os 13 anos de idade. Desde né? os 13? Desde os 13 anos de idade. Inclusive, no comércio daí? No comércio. Inclusive, eu tenho um calo aqui no ombro de pesar porco, de 1 por 1 na casa dos produtores. Que eu lembro que a primeira vez que meu pai me chamou, um tio ficou doente e o pai disse: filho, levanta que tu vai ter que ajudar a carregar porco e vai chamar o mandolim para dirigir o caminhão, que era um senhor de idade que tinha lá, que era motorista, para ele dirigir o caminhão. E nós fomos lá na Ametista. Aquele dia, comecemos lá para a Ametista, Saltinho, reunindo os porcos, que a gente fazia as linhas. E em 70, daí com 18 anos já fiz a carteira para dirigir truque, já viajei uma época. E em 72, o tio Luiz, em Passo Fundo, foi assaltado na frente do Graziotin. Aí assaltaram o tio Luiz na frente do Graziotin e o tio não quis mais viajar.
Aí eu passei a ter o porcadeiro. Então eu virei um cigano daí, porque o meu tio e o meu pai e os meus tios, eles não faziam concorrência. Eles usavam muito a fidelidade e eles tinham o preço deles, e o meu pai não abria mão de estar jogando um contra o outro, né? E eu aí entrei no mercado e comecei. Porque eu sofria muito com aquilo, eu via que as outras empresas chegavam, ofereciam um centavo mais, né? E aí eu comecei e virei um cigano na compra de porco, já tinha um respeito muito grande com o pai. O pai, quando eu fiz 18 anos, me deu uma procuração, me passando todos os poderes da empresa. Eu só não tinha poder para dar poder. E eu já viajava e nós trazíamos o dinheiro vivo. Que o Banrisul veio para Rodeio Bonito em 76. E nesse mesmo ano de 76, antes de vir o Banrisul, nós estávamos numa fase bastante difícil do meu pai, e o meu pai foi a Cruz Alta, na Sanrig, e vendeu 1.000 sacos de soja, 60 pila o saco na época, 60 cruzeiros na época, né? Não era reais, era cruzeiro. E também um senhor viu, ele recebeu o dinheiro no banco e assaltou ele em cima de uma ponte. Nossa. Em cima da ponte, atacaram ele, não tinham o que ele fazer e deixaram ele a pé. Então imagina que foi um baque assim muito grande que nós tivemos ali. E em 74, antes de 76, o tio Luiz, então, resolveu botar uma madeireira junto com o Anacleto e veio lá para o meu pai ser sócio. Meu pai disse essas palavras: eu vou entrar de sócio com 25%, mas não quero saber nem onde vocês vão botar. Vou entrar por causa do meu sobrinho, que era o Dirceu Acadoli, e foi botado em Capanema, Paraná, em 74. E também em 74 saiu o Fuca Laranjado, 1.500, e a Brasília, né? A Brasília Laranjada, lançamento do Fuscão 1.500. E como eu era um guri muito trabalhador, meu pai, ele me comprou um Fuscão para mim e o Dati, meu irmão, que eu tive ele sempre como filho, né? O Dati, meu irmão mais velho, sempre até hoje. Hoje ele vai fazer 75 anos, faz já 3 anos, 4 que ele viuvou e 3 anos que ele está cego em casa. Mas ele foi que nem um filho meu, ele nunca tomou iniciativa, sempre eu que comandava ele, ele sempre foi meu homem de confiança também, foi meu braço direito que ele abria e fechava a loja, né? Mas ele não tomou uma iniciativa nem de comprar um carro na vida dele, sempre eu que fazia, desde a casa para ele, quando ele casou, fui eu que fiz, né? E eu sempre disse, e digo até hoje, que foi meu filho mais velho que eu tive, foi o meu irmão Darcy. E o pai não queria, eu queria muito botar a criação de porco, porque eu chegava em Passo Fundo e tinha os grandes de Teres Palmeira, já tinham descarregado os porcos, lavado o caminhão, e diziam, não, carreguei 30 dos meus, 30 porcos dos dele, né, tio? E eu passava em Teres Palmeira e via aquele chiqueiro deles ali. E o meu pai não quis botar o chiqueiro de porco. Aí eu ia botar por conta com o dinheiro do Fuca, mas não ia dar certo. Daí o pai concordou de nós botar essa criação de porco, porque foi com o Alfeu da Lanhese, que comprei uma terra e demos o Fuca, no dia que caiu o avião em Rodeio Bonito. E aí a gente começou com 12 porcas. E o meu pai sempre teve o gosto pelos porcos. E eu desde a infância, né? E como eu trabalhava com os porcos, eu via que na região a família que comprava a terra para os filhos era aquela família que tinha porco. E ali houve também na época daí, de 74 a 80, um grande crescimento da Cooperodeio, né? Que também, vendo que nós botamos porco, também foi despertando a curiosidade, e o seu Ivarino João Mioto, junto com o teu pai, né? Com o teu pai. Só que em 79 veio a peste suína africana. E a gente se salvou, só que a grande maioria dos criadores de Rodeio Bonito dançaram, né? E não aguentaram, né? Não aguentaram, até pelo sistema também de conduzirem a tal de criação, porque tem um sistema que tu não pode desviar o foco da lucratividade. Tudo isso aí a gente viveu e aprendeu na escola da vida, né? Vivendo essas situações. E ali, em 83... porque em 70 começou, eu também ajudei meu pai, por causa da família, a dissolver aquelas, né, cada um com a sua família grande. Em 82, eu concorri a prefeito e fui feliz, perdi a eleição. Foi logo depois daquela crise. E o tio Luiz e o tio Gumercindo,
Eles ficaram com dó por eu ter perdido a eleição. Eles estavam aposentados e velhos e já iam fechar mesmo o comércio. E eles resolveram a me ajudar de dó e disseram, Sadi, compra de nós e paga conforme tu pode, vamos ver um valor ali e tal. E foi, e eu falei com o pai não queria, até que eu fiz o negócio, só na coragem. E aí que entrou na minha vida a questão do lado divino. Fim de 82 para início de 83, depois da eleição de 82. A eleição é no fim do ano. E eu entrei com toda a força, com toda a vontade. E nós sempre tivemos muito crédito. E nós trabalhávamos muito com a Alvebra e com a Sanrig. E começaram a fazer contrato de soja, por exemplo, que começavam a colher lá em abril, né? Começavam fim de abril, né? Maio, junho na época. Na época era mais tarde. Maio, junho. E eu lembro, 12 mil sacos de contrato, para setembro a 6 pila, e chegou em setembro, estava em 12. Então, em 83 veio a enchente. Só deu a maior agora, em 2024. A maior enchente que deu na nossa região foi em 83. Apodreceu tudo, soja, tudo. Meu pai começou a chorar porque nós tínhamos contrato assinado com a Alvebra e não tinha o que fazer. E a verdade só tem uma. Eu, na época, peguei o ônibus, fui a Porto Alegre, na Alvebra, chorei lá, pintei o gato e sapato e nós fomos perdoados. E ali quem me entregou, quem não entregou, quem entregou metade ficou bom. Eu não cobrei de ninguém e não falei nada. E chegou no fim de 83, que eu digo que é os milagres. Me sobrou dinheiro para pagar tudo os tios, para começar a comprar todos os produtos à vista, açúcar, tudo, porque meu pai, eu nunca comprei uma carga de açúcar antes de 83, caminhão fechado. Em 84 eu já comprei uma carga de açúcar de caminhão fechado. E dali até hoje a gente... Ou seja, Sadi, no ano de 83, que desenhou o pior cenário possível. No início de 83 estava... Por isso que Deus sempre tem um plano para nós e não se assustemos nas horas difíceis, porque Exato. Vocês não sabem, às vezes, que Deus está fechando uma porta para abrir um portão. Exato. E veja bem que em 83, quando eu assumi, eu não assumi sozinho. Eu já assumi com meus irmãos e fiz um acerto com meus irmãos de partes iguais. O Ito era criança na época, era guri ainda, de partes iguais e para nós trabalhar com o objetivo único, de fazer a empresa crescer. Esse é o único objetivo que nós tínhamos. Uau. Né? E já daí em 87 eu tirei o nego do Banrisul e trouxe o nego junto, e fizemos as partes de 25% cada um, sem salário. Eu nunca tive salário na vida, nunca. Só tive salário antes de 82, quando eu trabalhava para o pai e os tios. Depois eu nunca... Um sistema que não se aconselha, mas eu achei melhor para ninguém cuidar de ninguém e todo mundo focar no negócio, porque eu via na empresa do meu pai, às vezes, um desconfiando do outro. E é ruim isso aí. É muito ruim, porque foge o foco do negócio. E aí trabalhamos junto, né? Aí até 93. Mas antes de 93, em 89, aquilo era do meu pai também, né? Porque eu comprei, mas comprei junto com o pai, né? Certo. E aí tinha minhas irmãs. E a gente não sabia o que ia acontecer. Tu podia crescer como não podia. Aí eu chamei as irmãs com meus irmãos e fizemos um acerto com as minhas irmãs. Porque o meu pai, em 85, deu derrame, daí ficou enfermo 8 anos, e eu fiquei mesmo sozinho ali, sem ele, né? E tocando os assuntos. Então isso aí, a alegria que eu vivo é ter participado da vida dos meus irmãos ali, e eu nunca pensei no Sadi, eu pensei no coletivo. E tenho isso assim como exemplo, como experiência, e também que sirva de exemplo, porque quando tu pensa no coletivo, parece que Deus abençoa mais.
Deus te protege. Exatamente. Mas uma das coisas essencial é a parte espiritual. A parte espiritual é a parte que mais me deu força na vida. A quantia de vezes que eu me ajoelhei pedindo que Deus não desse a dificuldade que me deu para mim na sala de aula, que eu nunca aprendi nada, e a dificuldade da pronúncia. Eu fui falar, já era uns 5 anos, acho. E até hoje eu tenho o problema da letra E, a minha língua não treme. Mas nem por isso nunca me envergonhei, né, e vou embora. Isso aí. Não sei ler em público, mas sei conversar e contar caos, né? E nunca li em público. E gostaria dele, mas não tenho certeza que eu não consigo ler, né? Eu sei ler para mim, porque fui de tanto fazer cheque e coisa. Mas agora, onde a gente mais se agarrou foi no lado espiritual, da vivência, isso, de praticar, de pedir a Deus, porque conversar com Deus todos os dias, de buscar o caminho do bem, de sem olhar a quem, os princípios do Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho mostra para a gente que é o caminho do sucesso. E quem não tem seus interesses? Então é normal, uma pessoa normal tem seus interesses, seus objetivos da vida. Exato. E aquela pessoa que não tem objetivo da vida é uma pessoa que não dá qualidade para a família, é uma pessoa que vive aquele mundinho da bodega, tomando um traguinho, se contentando com o nada, né? É uma pessoa que fica esperando que alguém dê alguma coisa, que ganhe alguma cesta básica, né? Então é isso aí. Sadi, né? Eu gostaria, vou interromper porque eu quero trazer um link antes de nós ir para outro assunto, que eu acho que é muito importante aqui, que é, você trouxe a conexão, né, com Deus, a importância de trazer a espiritualidade de Deus na nossa vida, e muitas vezes essa conexão ela faz muito sentido, inclusive nas nossas tomadas de decisão. Como empresário, existem muitas decisões que a gente precisa tomar, precisa fazer na nossa vida, e muitas vezes são momentos muito desafiadores para o empresário, porque o empresário não é só pensando nele, mas é pensando no impacto que tem em muitas famílias que dependem dessa visão do empresário, pelos colaboradores, no caso de vocês, muitas famílias que estão ligadas à suinocultura, né? E por isso eu sei do quanto essa espiritualidade também te ajuda nesses momentos de decisão, mas eu queria saber até porque para quem está nos escutando, é importante, talvez a pessoa nunca parou para pensar, ela nunca ouviu, por mais que ela conheça o Sadi, ela nunca ouviu quais foram as decisões mais difíceis que o Sadi teve que tomar como empresário e que foram impactantes, né? Essas decisões difíceis, quais foram, como empresário, as decisões mais difíceis que tu já teve que tomar? Não, assim, as decisões lá, na época do meu pai, nós passamos épocas difíceis, gente, e em 77, que é o ano que eu casei em maio, quando foi em em junho, o armazém de soja, na época, estava cheio de soja e descobriu. Né? Mas eu dei o suporte para o meu pai, eu não me arrependo de nada, assim, se eu voltasse atrás ia fazer tudo de novo, em função da família, de preservar o nome do meu finado pai por aquilo que ele foi, o trabalho dele e o sistema de vida dele com a sociedade. Mais de 20 vezes eu fui levar pessoas a Passo Fundo com o cara do meu pai, eu nunca vi ele cobrar R$1. O que nós brigamos com meu pai, porque o pai vendia fiado para as pessoas, tudo no caderno, e começou a época, tinha gente que comprava, fazia o rancho, comprava o fogão, tudo, já com a mudança programada para ir para o Paraná. E daí não tinha mais o que tu fazer. E eu vi assim que ele se doava pelas pessoas, ele procurava realizar o sonho das pessoas. E aquilo me marcou muito, né? Uma coisa assim, que por isso que eu digo que tu fazendo o bem, sem olhar quem, vai ter o resultado lá na frente automaticamente. E o Sadi faz muito isso. E o lado espiritual, eu digo assim para todos, gente, aquilo que eu faço. O que nós precisamos de Deus é iluminação divina. Nós não precisamos nada que pedir patrimônio e nem pedir para ganhar a loteria. Nós temos que pedir que Ele nos ilumine nas nossas decisões do dia a dia. E todo dia tu tem que pedir isso aí de joelho. Amém. Que vai acontecer as coisas. Ao normal, elas vão acontecer. Eu digo assim, sem medo de errar, eu não fiz nada para acontecer, tudo que aconteceu na minha vida,
né? E claro que a gente teve um planejamento, uma programação, desde na sucessão do pai com os tios, de ter acerto sem dar intriga. Eu com meus irmãos, de nós estar de paz e amor, sem dar intriga, sem nada, né? Isso aí é a riqueza maior que tem. Não é a questão de um logrou o outro, um ficou com mais, outro com menos, né? Exatamente. Então isso aí que nós temos que focar, é focar o ganho e o bem das pessoas, porque o mundo é perfeito e nós podemos ter como referência que do jeito que tu nasceu é o jeito que tu vai ir. Tu pode comprar o município inteiro, mas tu vai ir do mesmo jeito que vai a pessoa mais humilde daquele município, que talvez morreu de bêbado lá na Valeta. Ele vai ter o que tu vai ter também. Velório e nada mais. Exatamente. E fica o legado. E esse é o grande objetivo, né, Andressa, desse momento que a gente está construindo, né, desse podcast, de ouvir histórias que inspiram, de realmente ouvir, né, histórias que engrandecem a nossa região. E ouvindo a tua história, né, Sadi, a gente pode perceber, né, um dizer, né, muito, muito antigo, né, que tempos difíceis fazem homens fortes, né? E tempos fáceis fazem muitas vezes homens fracos, na maioria das vezes, né? Então, você é um grande exemplo, olhando, né, os desafios, olhando tudo que passou, vai criando casca, como a gente costuma dizer lá na empresa, né? A gente vai criando casca. Nós estamos indo para os nossos 40 também, né? A Andressa não gosta muito que eu fale dos 40, né? Que ela não chegou ainda. Eu não cheguei. Mas vai chegar lá, né? Mas esses 40 aqui, o Beto também fala muito, vocês vão começar a entender diferente com 40, né? E realmente, né, essa dia a gente começa a olhar diferente para as coisas e, claro, fruto de muito trabalho, mas principalmente de momentos que a gente vive, desafios que a gente vive, que vai nos amadurecendo e vai nos tornando mais forte. E hoje a gente já vê na empresa movimentos, né, e desafios que a gente enfrenta que não, já passei por aqui, vai tranquilo que a gente sabe o que vai dar lá. E eu lembro um momento que eu tive contigo lá no teu escritório, né, onde estava um período difícil da suinocultura, estava num momento de crise, né, e bem nesse olhar que tu comentou do fazer o bem sem se importar a quem. E você estava muito preocupado naquele dia, e foi algo que me marcou. Os momentos que eu converso contigo, para mim, é um aprendizado muito grande. E aquele dia me chamou a atenção, a tua preocupação, não com a suinocultura Akadrolli. A maior preocupação do Sadi era com quem? Com todos os cooperados envolvidos, as famílias que a suinocultura Akadrolli impacta. Então é o exemplo claro, né, Sadi, que quer crescer, quer expandir, quer ganhar dinheiro, não foque no dinheiro. Foque no bem que você está levando. Que é a continuidade do pai, né? Que você está levando para a sociedade, para as pessoas em volta de ti. E o resultado disso é consequência. E isso ficou muito claro para mim, me marcou. Comentei até em casa com a Andressa, né? Da preocupação que você estava, né? Porque olhando, o Sadi é grande, tem uma estrutura, mas a tua preocupação não apenas com o negócio né? da suinocultura Akadrolli, e sim com as pessoas que estão envolvidas. Como é essa estrutura hoje, Sadi? Quantas famílias a suinocultura hoje ajuda? Alexandre, é bastante família. Eu, sinceramente, assim, eu não quero saber desses números. Não é que eu não quero te contar, eu não quero saber desse número. A prova está que é assim, desde que tombou um caminhão da suinocultura lá, e eles não têm nada que tá me contando. Eles têm que ir lá resolver o problema e deixam eu dormir. Eles sabem, né? Porque assim, felizmente mas isso é hoje, delegação, né? Porque assim, tudo na vida tu constrói. Você mesmo, Alexandre, eu lembro de quando tu começou, e assim, e não é que você tem que parar, você tem que continuar crescendo, porque você vai continuar gerando as outras coisas. Porque se nós pensar negativo e que se acomodar e dizer, não, eu tenho para viver o resto da vida, nós vamos ser um João Ninguém. Porque se Deus te deu o dom de tu fazer, Ele também te deu o dom de tu fazer para o teu semelhante. Não é fazer só para você. Que Ele podia ter feito diferente, né? Ele podia ter feito diferente, ter dado o dom para o outro e ter deixado você não ter o dom, né? Então a gente faz tudo com esses princípios, assim, da questão de o nosso crescimento, a gente está assim, o que acontece? Sistema de vida. Porque tudo é consequência do teu sistema, dos teus atos, né?
Muitas vezes eu faço a comparativa do rapaz, tu tem um tambor de água, tu tem 10 sacos de cimento e 1 metro de areião, 10 metros de areião, 1 metro de areião e 1 metro de brita. Tu misturou tudo, o que tu tem? Concreto. Nunca mais tu vai ter água, nem cimento, nem areião, tu vai ter concreto. Esse está morto. E logo vai endurecer e você foi, né? Se tu botou no lugar certo... Se usou... Se tu botou no lugar certo, tu vai te servir. Senão, tu vai ser um atrapalho no teu quintal aí, que tu vai ter que dar um sumiço. Vai dar trabalho. Vai ter que dar um sumiço. Uma dessa, carregar e levar num aterro ali, né? Então, tudo é consequência dos atos da gente. E por isso que a gente tem que fazer um planejamento da vida, a programação dos investimentos, como é que começa, como é que vai terminar, como é que vai fazer... O que tu vai ocupar amanhã, para tu não perder tempo, né? Tudo tem que ser planejado sem tu se escravizar da vida. Tu tem que fazer isso normal, né? E pensando em planejamento, como é que o Sadi planejou a sucessão? A sucessão minha, assim, ó, e não é diferente para todo mundo, né? Primeira coisa que tu tem que ver é se os teus filhos têm vocação. Porque eu acho que o importante da vida é tu fazer o que tu gosta. Não porque o pai era médico que tu vai ter que ser médico. Não porque o pai era comerciante que tu vai ter que... Tu tem que ver a tua vocação. Porque se tu forçar teu filho a ser o que ele não tem vocação, quando você ir, o que vai acontecer com ele? E como acontece muitos e muitos exemplos. Para você ver se o teu filho tem vocação ou não, você tem que começar lá de criança, começar a dar umas tarefazinhas, para eles fazer aquilo que tu faz no teu negócio, né? Se tu é lavoureiro, começar a levar junto lá e, vamos colher, vamos plantar, o que tu acha? Né? Começar para ele, se ele pegar gosto, ele vai ser um lavoureiro. Se ele disser para você, não, pai, eu vou estudar, e ele vai estudar, e tu vê que ele começa a ficar 3, 4 meses sem voltar para casa, que só vem mesmo para visitar o pai, que ele está vivendo mais o mundo de lá do que o de cá, esse não vai ter seu sucessor. Se tu forçar e deixar o sucessor, ele vai quebrar, ele vai sofrer na vida. Exato. Se tu destinar o teu... Se é terra, não deixa vender, mas já deixa um legado. Tu vai arrendar as terras, deixa alguém plantar. E vai fazer o que tu gosta. Tem que ser dialogado, conversado. Mas se tu logo vê que teu filho tem o perfil, né? Aí é um deslanche automático, né, cara? Eu, por exemplo... Quando o meu filho Rafael fez 13 anos de idade, eu botei no colégio agrícola. Todo mundo me condenou, porque onde é que se viu? Porque não precisa, minhas irmãs, inclusive, diziam porque não precisa. E eu disse para o meu filho, o pai vai te levar lá, como levei mais 3 amigos dele, né? Botei dentro. E foi na época do Colares, nenhum aluno fora da sala de aula, lembra? Eu fiquei apaixonado pela Neuzinha lá, porque ela queria essa lei. Eles não passaram no vestibular lá. E eu botei os 4 dentro do meu auto e fui lá no colégio agrícola e digo, nenhum aluno fora da sala de aula. É lei, né? E os 4 ficaram lá. E eu disse para o meu filho, é certo que tu vai chorar. Vai para a cama, chora 8 ou 9 dias que depois tu começa. E ele chegava em casa e cantava a mãe dele para não ir mais. E eu nunca esqueci, o Adonai do finado Olívio dizia, estamos perdendo os melhores momentos da nossa vida. Os filhos tinham tudo, né? Esse Sim. É o mal também de muitos filhos, perdendo os melhores momentos. E eu levava de volta. E fui insistindo. E ele logo pegou gosto que quando foi fazer o vestibular, ele foi por conta para a medicina veterinária. Já não precisei levar ele. Ele pegou o gosto. E ele pegou o gosto de fazer veterinária porque ele já começou a ir lá nas pocilgas e determinar com 15 anos, 16 anos de idade, ele já começou a determinar para a questão da produtividade, dos cuidados lá dentro, não deixar ninguém ir lá olhar, porque o curioso queria lá só por ir olhar, né? Deixa eu ver, né? E ele proibiu, botou ordem na casa lá. E daí tinha que botar o sapato no calo ainda. Foi uma época aí que, né, para desinfetar, né, e tal. Então, aí eu vi que o meu filho já tinha gosto por isso aí, né? E automaticamente a gente já foi, né? Logo já foi pensando em crescer, né? Eu mesmo, quando eu comecei em 83, que tinha 150 matrizes, já na época daí, né? Eu já no primeiro ano já fui dobando e fui todos os anos, né? Todos os anos fazendo. E o Rafa entrou com que idade daí? Quando o Rafa entrou, eu tinha 500 matrizes.
pouquinho. Mas assim. ele já desde 17, 18 anos já entrou junto. Já né? entrou junto. E daí continuou estudando e logo que ele se formou já tomou a iniciativa de botar mais 500. Uau. Né? Mais 500. Já Dobrar. tinha 500, já dobrar. E ali, o que a gente fez sempre, né? Que eu me recordo muito bem na década de 80, porque teve os anos de crise, o porco é que nem o feijão preto, né? Ele tem os anos que vale, quando tem não vale. Nas épocas difíceis, as empresas que vendiam as matrizes diziam, Sadi, estou com 40, 50 matrizes aqui, se tu quiser, eu vou levar para o frigorífico. Tá indo pro descarte. Está indo para o descarte. Se tu me pagar livre do fundo rural, pode vir buscar e me paga à vista. E eu ia buscar. Todas as vezes, porque tu tem que investir na hora ruim para na hora boa ter o porco. O gestor tem que estar fazendo a gestão, né? Tem hora que tu acelera um pouco, tem hora que tu alivia um pouco. Então, isso aí foi o que mais deu suporte para nós e nunca tirei o foco, nunca eu me aproveitei daqueles lucros que desse para desviar em coisas supérfluas. Eu fiz investimentos, mas investimentos de fundamento, que nem comprar uma terra, né, que eu comprei em 96, que ficou para o meu irmão, né, e assim sucessivamente. Mas nunca simplesmente usar o nome da empresa, pegar um dinheiro e desviar esses recursos. E daí podia fazer falta lá na frente. Ou reinvestir no próprio negócio, né, Sadi? Não, eu investi no próprio negócio ainda, né? E aí tudo bem, né? Isso a gente tem feito. Isso aí. E é isso que é interessante, né, Sadi? O quanto repete-se, né, as histórias, e principalmente que a gente tá falando de histórias de sucesso. E aí nos chama a atenção, né, Andressa, nas pessoas, né, nos cases de sucesso que a gente tem entrevistado, que vem pontos muito fortes. E é justamente esse o objetivo do ResultaCast, é trazer para todo mundo saber e explorar isso, porque a fórmula que funcionou lá em 48, quando o teu pai veio para rodeio e começou, ela continua funcionando hoje, mesmo com toda a modernidade, tecnologia, a essência, a base é a mesma. Os problemas que existiam lá, e lembro que tu falou lá no início, os Marangon tiveram um problema entre irmãos, né? Então o que é lá? Possivelmente um problema de sucessão que deu desentendimento, algo nesse sentido, se desentendeu a sociedade, né? E a partir dali surgiu uma oportunidade que fez a família Cadrolli se tornar rodeiense naquele momento. Então lá, e isso tem histórias hoje, a gente, né, convive com várias produtores da região, várias famílias muito tradicionais que a gente acompanhou de perto e viu muitas delas se dilacerar com problemas, acabar com o negócio, acabar com o patrimônio, acabar com o convívio dessa família, por conta de não ter uma sucessão organizada, por conta de não ter uma estrutura, e isso vem se repetindo, né? Infelizmente, né, vem se repetindo, e a gente vê muitos casos, né, muitos casos, é triste, porque depois quando vão se dar por conta é tarde. Exatamente, e é muito triste principalmente pelo convívio, né, Sadia? Uma família não ter um convívio, não ter uma relação, acho que deve ser muito doído, principalmente para os pais, né? Eu sempre digo, a gente, graças a Deus, foi abençoado com pais maravilhosos que nos ensinaram, né, o caminho certo, o que é errado, sempre nos criaram, né, com muita educação e nos fizeram pessoas trabalhadoras, né, porque o trabalho é o que dignifica o homem. O pai sempre teve isso muito forte, né, sempre diz, olha, o que dignifica o homem é o trabalho. E esse trabalho, essa dedicação é muito visível, né, na história do Sadi, essa construção. E aí a gente começa a se deparar com situações que são comuns, como credibilidade, né? Olha a importância. É fundamental. A importância desse crédito, né? Porque não existe negócio perfeito, pelo menos eu nunca conversei com ninguém até hoje que tem um negócio que persistiu Chegue estável, não isso, que persistiu por 10, 15, até antes a gente estava comentando alguns dados, né? Hoje, empresas que sobrevivem há 30 anos, a taxa de sobrevivência é de 3 a 5%. Passa dos 30 anos. Então a gente está falando de uma empresa, né, que tem uma longa história, uma história longeva, e é isso que a gente quer trazer. Porque tem bases, e uma dessas bases é a credibilidade. Porque o desafio
O problema, ele pode acontecer por uma pandemia, ele pode acontecer, né, por uma doença, como é o caso da suinocultura. Isso pode ser do dia para a noite, né, Sadi? E aí, se tu não tiver aquela base financeira, bem como você falou, para sustentar esse momento difícil, dificilmente vai passar. Agora, se tu não tiver crédito, é praticamente impossível, né? E esse crédito ele é fundamental e é algo que se repete nas histórias de sucesso. A importância dessa credibilidade e a importância de construir um legado, que esse legado gere respeito e gere principalmente, né, gere um impacto à sociedade e à comunidade, que aí o negócio acaba perpetuando e principalmente ele acaba tomando dimensões cada vez maiores. E é o grande exemplo da suinocultura Cadrolha. Essa dimensão ela está muito ligada ao quê? Está muito ligada a toda essa história, a resiliência, com certeza, mas o impacto que gera na sociedade e na comunidade regional, né? E leva o nome de Rodeio Bonito, leva a nossa região com referência nacional. E vendo muito mais essa continuidade, né? Eu acho que o que mais a gente está falando do desafio que é fazer essa transição de sucessão e vocês vêm tendo uma prosperidade, algo muito... esses valores são mantidos de pai para filho, agora o Rafa trazendo também isso. Mas como é que foi para ti, Sadi? Eu acho que para muitos empresários e filhos que estão aqui nos escutando, é realmente o grande desafio da delegação, né? Dar espaço para o filho, não só para ele ajudar, mas para ele tomar uma posição na empresa, assumir um cargo. Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês conseguiram tornar, por exemplo, o Rafa uma liderança? Como é que foi para o Sadi fazer? Eu sei que a Maria também participa da gestão da empresa, sim, né? Sim. Acho que é importante nós lembrar, porque ela é uma pessoa que ativamente tem um papel importantíssimo. Então, é uma família fazendo gestão, né? Olha, que nem eu e a minha esposa, felizmente, a gente casou para ficar casado. Eu digo sempre para todo mundo, isso até que às vezes dá problema, pensam duas vezes, porque quando a gente casa para ser casado. Até porque é questão de... né, geralmente, não tem motivo, porque muitas vezes é coisas mesquinhas. Tem coisas, antes de falar da questão do filho ter assumido, né? Tem coisas que é a questão do sistema, eu vejo assim pessoas às vezes que sofrem talvez até de ansiedade. Por exemplo, um funcionário que às vezes está com um problema um pouco de dificuldade financeira, mas mesmo assim vão lá só porque a financeira financia um auto. E às vezes resolve o problema momentâneo pegando um auto que vale 15 mil, o cara pede 25, mas daí aquele dele ele dá 5 e paga, e financia os 20, só porque financia os 20, que daí, o de 5 que ele deu de presente pro cara. Mas daí ele financiou, daí ele pegou aqueles 5 mil em dinheiro vivo, daí pagou, né? E cada vez é pior. Então, eu acho assim que as pessoas têm que botar um pouquinho dessa questão da ansiedade, e a gente tem que prosperar, a gente tem que melhorar a qualidade de vida, a gente tem que ter um carro melhor, mas tem que dar tempo ao tempo, você tem que medir as consequências, porque às vezes não adianta tu estar de carro novo e com a vida infernizada, e é onde dá o grande problema do desentendimento das famílias é através do financeiro. Aí começa a dar porque tu gastou, porque tu não gastou, e daí não tem que chega, e daí começa a culpar o outro. E aí tem que achar um acordo entre os dois, deixar uma alternativa e mudar um pouco o sistema, né, cara? E aí vem, acho que o que vocês fizeram, tu contando a tua história, eu acho que é importante, eu também defendo muito isso dentro das empresas, quando a gente faz um trabalho, é de deixar as coisas claras. Né? Acho que deixar claro, então, o que é de cada um, qual o papel. Você fez muito isso lá atrás com as irmãs. A gente já foi acertando, já né? foi acertando, usando fidelidade na coisa, organizando, sendo honesto naquilo. Transparente. Não deixando para depois, não deixando para quando acontecer o problema. Eu tenho, por exemplo, da minha continuidade, já está tudo resolvido para os meus filhos. Eu não vou deixar para eles discutir depois. Não, é discutido enquanto eu estou vivo e a gente que está dando as diretrizes, um pouco mais, um pouco menos, né? E assim eu acho que tem que ser feito. Já está resolvido, né, Sadi? E esse ponto que você trouxe, e foi bem lembrado, né, a questão da Maria, né? O quanto é importante, né, existir a gente usa um termo, né, a fidelidade financeira, mas né, não tem porquê, que é a esposa ter o conhecimento da situação. A gente percebe, né, algumas situações de funcionários, né, que,
faz para agradar, estando numa situação difícil, mesmo estando numa situação difícil, não é por falar, pode ser a mulher, pode ser o homem, mas está gastando à toa porque não quer falar a real situação que está complicado. Então, não existe essa transparência e essa infidelidade financeira, ela vai gerar um problema gigante que no futuro vai gerar uma separação. Exatamente. Então, esse ponto, né, Sadi, quero trazer aqui porque é muito claro a influência da Maria, né, nesse... E eu gostaria que você compartilhasse, acredito que esse é o ponto, compartilhasse com as pessoas, Sadi, o quanto é importante ter a esposa do lado, a parceira acompanhando e principalmente dando apoio no dia a dia, né? Mas olha, é suma importância porque assim, ó, você tem que ter pessoas da tua confiança para trabalhar. Como eu tenho uma equipe muito boa. Inclusive tem funcionários lá que estão por dentro de todo o coração da empresa, a situação, né? E elas têm autonomia e a gente tem uma confiança nelas que Deus o livre. Então, não existe coisa melhor que tu ter, por exemplo, um filho teu, um irmão teu, que tu vai ter confiança, mais nada contra os terceiros, mas tu vai ter confiança. Sim. Agora, a receita para os casais que tem problema financeiro só tem uma. Quando não há o que chegue, melhor coisa que um homem pode fazer é passar para a mulher o financeiro. Ó, aqui nós temos 10 mil por mês, e tu sabe que é 10 mil. Agora, faça o que tu quiser. Aí ela não tem o que vir reclamar para você, porque se ela gastou os 10, tu sabia que era 10. Tu sabia que era 10, tu gastou 12, o problema é teu. Nós fizemos um acordo aqui que tu, né? O vice-versa, né? Porque a gente tem que saber o tamanho eu digo sempre, tu tem que conhecer teus bois para saber quanto tu vai carregar na carroça. Não adianta tu botar mais peso se eles não vão subir a subida. Tem que conhecer teus bois. Então, a mulher e marido tem que saber o ganho um do outro e a despesa. Para saber onde é que vão gastar, o quanto podem gastar, né? É muito simples isso aí, a matemática não mente para ninguém. Então, essa questão de tu ter a esposa trabalhando junto, não tem, é uma coisa assim fantástica, porque você sabe que está ali uma pessoa que é teu coração que está ali, que não tem uma vírgula de desconfiança, e ela está te ajudando a cuidar, porque você, como é que é, o olho do dono que engorda o porco, né? Então, o teu olho está ali junto, por mais que tu tenha uma equipe fantástica e tal, mas aí já não é você só, é você e ela. Exato. Você e teus filhos, né? A questão do meu filho assumir, né? O que acontece, né? Como eu falei antes do perfil dos filhos, da vocação dos filhos, tu tem que ver os teus filhos, quando tu começa a soltar a soga, que eles começam a tomar certas atitudes, né, em determinação de certos negócios, tu tem que ver se tem fundamento nos negócios que ele está fazendo. Ou se não tem lógica desse negócio. Ele está comprando 8 xícaras que precisa só 4. Né? Ele está comprando isso aqui que não precisa, porque... Aí tu já vê que não tem, daí tu tem que começar, filho, não, né? E isso não vamos pensar, que eu tenho 2 filhos, né? Não vamos pensar que foi tudo, não, teve horas que a gente teve que dizer, gente, não é por ali. Eu lembro que um dia falando com eles falavam até se um dia precisar financiar alto, eu disse, vocês nunca vão financiar alto na vida de vocês. Nunca. Meu pai me ensinou que não se financia alto, você compra quando tem o dinheiro. E se anda com o que você tem, você fica sem. Vejam bem que eu, em 1974, me assujeitei a ficar a pé 6 anos e dar o FUCA para fazer a criação de porco. Quantos FUCA ganhou nessa... Quantos FUCA eu ganhei disso aí? Gente, do negócio, tu pode tirar uma casa mais bonita do mundo, mas da casa, tu vai ter despesa, tu não vai tirar nada. Exato. Tu vai viver o dia. Então, não é que tu não tenha direito de ter uma casa bonita. Mas tu tem que botar sempre o negócio na frente, né? Mas o morrer não leva... Tudo bem, não leva nada. Ninguém vai levar nada. Mas, enfim, que tu não pode prejudicar teu negócio, que amanhã depois vem dar as consequências. Então, você tem que, né, tá no lugar certo, na hora certa, para poder fazer o negócio certo, né? Essa situação, Alexandre, quando vem um agricultor, diz, não vou plantar milho, não vou plantar isso aqui, eu fico triste. Eu fico triste porque assim, quem é produtor rural,
sem dúvida nenhuma, ele tem que fazer rotatividade. Não sou dono da verdade, mas é uma verdade. Tem que fazer rotatividade de cultura, tem que plantar sempre, porque depois do bom vem o ruim, depois do ruim vem o bom, então não sabe o que vai vir. Quando está ruim é porque vai vir bom. Por exemplo, a tendência do milho agora subir, quem não plantou, não vai vir chorar, né? Daí o ano que vem ele vai plantar, que daí depois todo mundo planta, daí já não vai valer nada de novo. Então ele tem que fazer um planejamento e plantar 100% com rotatividade de cultura, independente do mercado. Outra coisa, não ficam aí deixando de trabalhar pensando em fazer contrato, o que eu vou fazer, se vou vender, não vou vender, se vou fazer contrato. Deixa para comer a fruta quando ela está madura, que o ano que vem Deus vai te dar de novo no pé, daí tu vai lá comer de novo. Né? Porque tu fica aí alimentando o tempo para ver se vai ganhar, se não vai ganhar na especulação, e o tempo fica passando, você não está planejando para produzir, e uma vez tu acerta, uma vez tu erra, vai te dar o mesmo resultado lá no fim. E a nossa vida e empreender tem que ter equilíbrio, né, Sadi? É justamente isso que a gente percebe de muitas empresas, e um dos motivos, inclusive, desses dados, dá para você dizer, alarmantes, né? Mas 5%, 3% das empresas, apenas 3 a 5% sobrevivem após 30 anos. É justamente por quê? Porque não existe um planejamento e também, muitas vezes, a gente percebe falta a persistência. É persistir no negócio, é buscar alternativa e não andar apenas com a onda. E aí, você trouxe muito bem, né, a questão da agricultura, a rotação de cultura é algo indispensável, está mais do que comprovado hoje o impacto que isso gera, mas isso que você comentou, nessa de realmente, eu mesmo tive mais de 30 produtores que eu conversei, falei com eles e com todos tive o prazer de registrar, dizer, olha, você não vai plantar milho esse ano, você reduziu, não, porque eu não vou plantar, não quero saber. Então vamos anotar aqui, está lá no meu caderno anotado lá. Hoje, dia 15 de julho, fulano de tal vai se arrepender lá na frente por não ter plantado milho. E dito e feito, já tem 3 vezes que já veio lá na minha sala, ó, não fala nada, já sei o que tu vai dizer. Mas é esse persistir. E assim é com o feijão, assim é com várias culturas, falando de agricultura, né? E no nosso negócio, nos negócios não é diferente. Não tem negócio que já vai sair andando, já vai sair a milhão. E todos os negócios existem pontos de oscilação. Claro, alguns oscilam mais, outros oscilam menos, que é normal. Agora, o grande segredo é a persistência. E aí vem uma preocupação, né, essa de minha, olhando para o futuro, olhando para os filhos, né? Que geração a gente está criando? Que essa geração de ouro hoje, pegando a tua geração, a geração do meu pai, né, do seu Armindo, do seu Anaírton, né, é outra geração. Vocês passaram por muito mais desafios, criaram, a gente brinca, muito mais casca do que nós. Nós estamos criando um pouquinho de casca aí, estamos aprendendo bastante. Mas e a próxima geração? Né, como vai ser? Quando eles se depararem com uma situação desafiadora, como você mesmo relatou várias aqui, né? Como vai ser a capacidade deles e a resiliência deles para superar isso? Para lidar com a frustração, com a insegurança. Né? Então, esse é um ponto, né, Sadi? Como é que tu vê isso tudo? Como é que tu vê essas novas gerações e esses desafios que virão para frente? Essa questão da futura geração, olha, vai ter que mudar o sistema um pouco, vai ter que mudar, essas leis vai ter que mudar, essa proteção, nada de contra trabalho escravo, jamais na vida, nada contra de maltrato. Eu digo sempre que não faço mal nem para um cachorro, muito menos para um ser humano. E só que infelizmente nós vamos ter pais de famílias meio desnorteados, sei lá eu porquê, se foi da gestão dele, o que fazem cada papelão e que Deus o livre. Eu acho que a questão social tem que valorizar, nós temos que fazer o social, mas o que é fazer o social? Porque os citados são os donos da verdade. Aquela questão de dar o peixe e não ensinar a pescar, gente, esse troço é muito cômodo, né? Porque assim, às vezes tem pessoas que têm condições de trabalhar. E o trabalho é uma questão que tem, né? O trabalho é um passatempo, porque assim, ó, a questão da programação, do aproveitamento do tempo, o dia tem 24 horas, tu trabalha empregado 8, aí a lei diz que tu tem que dormir 8, aí sobra 8 para tu fazer o que tu quiser, né, gente? Então não vamos culpar ninguém, essa questão aí de filhos, de entrar na empresa,
de empregado crescer na empresa. É a questão da via dupla, é a questão da doação, de tu ver nele. Eu, por exemplo, hoje, não que a gente seja melhor que ninguém, mas a gente tem o dom de ver no perfil do empregado se ele tem amor. Eu disse essa semana para um funcionário meu lá, rapaz, você só está aqui por dever de tu ter a família para sustentar. Ô, mas tu não tem objetivo, tu vê assim que tu só pega o martelo, se eu mandar pegar o martelo, homem do céu, tu só pega aquilo, né? Tu tem que se interessar, senão não vou mais te querer aqui. E o que o Sadi valoriza num colaborador? O que para ti ser um profissional de alta entrega, alta performance, o que tem que ter no teu ponto de vista com a tua experiência? Mas eu tenho lá N empregados que entraram lá embaixo, né? Entraram lá e hoje são chefes de setor. O que acontece? Tu vê quando o empregado tem interesse, que se esforça, que ele vê as coisas. Você não quer perder esse empregado, você paga mais. Tu tá com medo que ele saia. Outra coisa, eu tenho N funcionários meus, que são meus funcionários e meus parceiros na suinocultura. Mas eles são parceiros, eles vestem a camisa, tu vê. E quando tu paga mais com amor, porque a gente está ali para pagar e tu quer ver eles com qualidade de vida, né? Exato. Tu não quer ver funcionário aí com dívidas, tu não quer ver Exato. funcionário com fuca velho, né? E tu fica feliz da vida quando tu vê que dentro das condições ele comprou um carro decente. Eu tenho a felicidade de dizer que muitos integrados meus, e principalmente senhoras que chegam lá, que tu vê sofridas, maltratadas, e vem e pede, porque o filho dela vai no vizinho, vê o chiqueiro e quer botar um chiqueiro de porco. Eu me empenho de coração e alma. Mas pensando nisso já, na realização de sonhos, de conquistas, quais foram as tuas principais conquistas, Sadi, na tua vida? O que te orgulha muito como homem? O que te orgulha muito de ter conquistado na vida, de ter feito na vida? O que é algo que para ti é um grande impulsionador, uma grande satisfação para ti, um grande orgulho olhar para trás e ver que você conquistou, fez, realizou? Meu maior orgulho que eu tenho comigo assim é de sempre ter falado de coração. Posso ter errado uma, duas vezes, mas quando eu dei conselho, eu dei sempre conselhos por bem. A amizade que a gente criou, que a gente tem na região, e também a parceria que a gente tem na região com os comerciantes todos aqui, né, toda a região, né, e ter na vida assim adotado um sistema de responsabilidade. Uau. Né? Eu tenho, como o Alexandre falou, eu tenho meus integrados, porque os empregados eu vou pagar os direitos dele e vou mandar embora. Os integrados, o chiqueiro só serve para chiqueiro, não serve para outra coisa. É um problema. Sim. Se não criar apoio, é um problema com os entulhos. Né? Não tem onde botar, porque o meio ambiente não deixa, porque e sopa não dá para fazer. Né? Se desse para fazer sopa, tu dava um destino, né? Mas não tem como. Então, assim, ó, tudo isso que a gente criou, da maneira que a gente viveu, a minha passagem com meus tios, né, todos eles, independente da parte da mãe, a amizade que eu tenho hoje por uma tia com 90 anos, todo mês eu vou visitar a minha tia, todo mês eu vou lá saber, né? Por mais que tu chega lá, ela fala, os pobres não tem vez, mas eu digo, tia, né? Tudo bem, né? Que o mundo é igual para todos, mas, né? E assim, de tentar ajudar as pessoas, de ter feito o que a gente fez na vida, de ter participado da igreja diretamente, da gente ter buscado através do Espírito Divino, né? O grande sonho mesmo é realizar o sonho de pessoas, né? Por isso que eu digo para o nosso produtor, para o agronegócio, seja ele de leite, seja ele... Porque o leite é um problemão e é triste, eu sei que é muito triste, não quero ter essa profissão. Mas é uma alternativa que nós temos e tu tem que ser eficiente no que tu faz. Porque não é só o leite, tu tem que ver, né, tu vai melhorando a genética, tu vai melhorando a qualidade dos animais. Agora, para tu fazer dar lucro, você vai ter que achar uma saída, uma alternativa de baratear o custo. Porque meu finado pai dizia assim, sempre, filhos, na ponta de cima nós não podemos mexer, só podemos mexer na ponta de baixo. O que ele queria dizer? No custo nós podemos baratear. Né? E na ponta de cima no mercado não podemos fazer. Outra coisa é na lavoura querer, em vez de botar a quantia que manda
o agrônomo, seja o produto que for, ureia, sei lá o quê, né, querer economizar um pouquinho que tu vai perder dinheiro, tem que ver o benefício lá na frente. Não ficar sempre olhando, não vou gastar, vai dar mesmo, não vai dar a mesma coisa nunca. E outra coisa, vamos copiar aquelas pessoas, porque tem gente colhendo bem mais, então nós também podemos chegar lá. É ser eficiente nessa dia. Mas tu tem que ser 100% eficiente, não tem mais espaço para água morna. Independente da atividade que você tiver, seja o melhor, né? Ou ande com os melhores. Eu acredito que esse ponto que você trouxe é muito importante, né? De olhar para o outro. Mas tu tem não que é feio. copiar, aprende só o que é bom. Perfeito. E nessa linha, Sadi, falando em crescimento, falando em fazer bem feito, um futuro, é uma grande característica, né, da suinocultura Cadrolli. Como estão os projetos futuros, né? Pode abrir algo, os próximos 5 anos, como é que está a nossa... Olha, se é bom ou se é ruim, eu não sei, só o tempo para mim dizer. Deus me deu 2 filhos e uma filha. Isso um igual ao outro. Se eu falar em parar, eles me tocam de casa. Então, para mim ficar em casa, eu vou ter que seguir, né? Vou ter que seguir junto com eles, porque não tem outra escolha para mim. Então, assim, ó, vendo a necessidade da região, que ainda tem espaço, você que acha que vai ter, que hoje vai ter produto sobrando e coisa, não existe. O que existe hoje? O regulador é o mercado externo. Mercado interno não é mais regulador. Porque se o Brasil não exportar soja, milho, carne, seja de qualquer tipo, pode dar de presente que não come tudo. Não come tudo aqui no Brasil, o que tem. Sim. Então é mercado interno. Então tem que esquecer que vai atrapalhar, que tem concorrência. Não existe concorrência, né, nas atividades, tem espaço para todo mundo. O que tu tem que ter um diferenciado do teu concorrente, que não digo concorrente, mas do que faz a mesma atividade. No nosso caso, vem, por exemplo, a genética, qualidade de aeração, assistência técnica. Então, nós temos fazendo investimentos ali, a nossa atividade. A gente nem gosta de divulgar muito, porque a gente prefere o ovo do pato do que o do galizé, né? É bem maior o do pato. Então, a gente faz o ovinho do pato porque... cacareja. A gente tem, assim, até por ética e por princípio... O negócio é fazer, e bem feito, e indo, né? Porque se eu falar que vou aumentar a criação, já tem... mas tá aí, ó, só porque o bom vai estar... Não, mas nós sempre aumentamos. O Sadi, o que tu vê para o Sadi para os próximos anos? O Sadi vai continuar na atividade, fazendo o que ele gosta. Vou continuar ali atendendo, conversando com as pessoas que vêm lá me trazer problema, aqueles que eu fico feliz porque eu ajudo eles me ajudando. Perfeito. Sadi, vamos lá. Pegando agora a tua bagagem, a tua experiência, né? Que conselhos, que objetivo aqui, nós temos um público muito forte da Resulta, que são justamente empresários, pessoas que estão empreendendo. Com essa bagagem toda, com essa história toda, né, que o Sadi já vivenciou, belíssima história, resiliência pura em vários momentos, que conselhos o Sadi daria, os principais conselhos que o Sadi daria para um empreendedor que está começando o seu negócio? Primeira coisa, tem que ver o tipo de negócio que ele está começando, que ele não esteja abarrotado, né? Por exemplo, eu vejo assim, vamos citar um exemplo, mercado. Aí já tem mercado para 2 quantias de população da cidade e aí o cara bota mais um mercado. Você sabe que para tudo tem uma medida. Tudo tem uma medida, né? Então, ele tem, primeira coisa, ele olhar, né, se tem espaço para esse mercado. Uma análise de mercado. Uma análise de mercado. Primeira coisa que tem que fazer. Segunda coisa, ele tem que ser eficiente e dentro da rede dele, ele tem que ter produto. E eu nunca esqueço que eu te disse uma vez, não sei se tu lembra, e não pode perder negócio. Lembra que eu te falei uma vez? Não podemos perder negócio, porque tu perde o negócio, esse negócio tu não ganhou nada, mas vai chamar outro. Em tuas palavras, né? O melhor negócio é o feito. O melhor negócio... E feito, esquecido e vamos para frente, né? Por isso que eu digo assim, desde essa questão de contrato de soja, milho, agricultor, eu não aconselho tu fazer. Tu quer garantir, faça, mas eu não aconselho fazer. Esteja fé.
e faça, né, com firmeza e esteja fé e vai ganhar na produtividade, né? Então você tem que ir ao encontro daquilo que vai ser melhor para o teu cliente, para o teu negócio, que ele vai ficar satisfeito. Você não pode pensar em procurar vender um produto ruim por bom. Tu tem que vender um produto excelente, que é justamente o mercado que ele tem. Ou seja, entenda a necessidade do teu cliente. Porque se tu querer trabalhar naquela situação da lei da vantagem, ou naquela situação que vai de qualquer jeito, vai ser o primeiro que ele vai cortar, e um dia ele vai cortar alguém, vai ser você. E não tem longevidade nessa disso. Se não tiver esse cuidado, se não tiver seriedade, não vai ter longevidade. Mas tu tem que cuidar, numa escala de 1 a 100, todas as escalas. O de 1 a 10, todas as escalas. Tudo é importante. E o que a gente diz nessa dia aí vai para os setores diferentes, né? A gente diz lá, para produzir uma lavoura de soja tem 1000 itens para a gente cuidar. Uma lavoura de soja perfeito. Para produzir o leitão, nem se fala. Nem se fala. Assim é a tua atividade agrícola, atividade empresarial, enfim, é dedicação o tempo todo e sempre buscando melhoria. É essa percepção que a gente pode ter do Sadi, né? Sadi é sempre melhor, sempre evoluindo, sempre sendo mais detalhista na qualidade, é ser mais eficiente. E aí vem acho que tudo isso que a gente está falando se resume, né, a essa força que tu traz com os valores, com a contribuição social, com o olhar além de si. E é muito bonito nessa de poder, a gente já tem essa imagem de ti, de Rodeio Bonito, né? A gente se criou lá, viveu lá e sempre teve isso. Então, desde isso que tu falou, né? Meu projeto para os próximos 5 anos é continuar ajudando também as pessoas, ouvindo elas, orientando elas. E é muito bonito isso, porque é um legado, é uma contribuição, onde tu falou, eu vou lá intervir para ela ter a luz dela, e se você não faz isso por ela, quem vai fazer, né? E poucas as pessoas que conseguem ter esse senso social, esse senso de contribuir para realmente pessoas muitas vezes que não tem nada a ver contigo, mas porque entenderam que você pode ser um caminho de Deus por um acesso. Eu sempre digo que Deus acessa nós por meio de pessoas, e você é uma das pessoas que talvez vem essa luz, vem para essa missão de poder ajudar e contribuir. Parabéns pela linda história, pela linda jornada. É gratificante poder levar isso para mais pessoas, o teu saber, né, o teu olhar, os valores, e principalmente o quanto isso foi gratificante poder dividir isso. Muito obrigada, Sadi. Nós estamos aí quase 2 horas de podcast. Vou ter que fazer outro. Vou ter que fazer outro Resulta Cast, mas não dá vontade de parar, porque tem tanta história, tem tantos ensinamentos, tem tanta contribuição. E agradecer profundamente ao teu tempo, à tua dedicação e a essa forma tão profunda do teu legado, do fazer o bem, do contribuir, do levar a palavra de Deus com cada um dos teus atos, em cada um da mão que você estende para aquela pessoa que te acessa e você transforma com a tua ajuda, com o teu olhar, com o teu ombro amigo. Mas assim que o ser humano descobrir que há espaço para todos nós e que o sol nasce para todos, eu digo sempre, pega mais sol quem levanta mais cedo. E tu trabalhar com o espírito assim, aquilo que eu disse antes do ovo do pato e do galizé. Você faça a tua parte e fica feliz que o teu semelhante vá bem. Que todo mundo com os mesmos princípios, os mesmos objetivos e todo mundo crescendo. Né? Porque assim, né, eu acho que quando a gente pode ajudar alguém é a melhor obra de uma vida. Né? Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Né? Lindo. Com certeza. E esse legado, né, Sadi, é muito bonito. A gente, né, para finalizar, também quero te agradecer. Saiba que tu de repente não faz ideia do quanto tu é importante e o quanto tu impacta, né, na vida das pessoas que olham para ti. De repente os guris sonhador lá, tipo filho do seu Perotti lá, que queria empreender, olhava para o Sadi Cadrolli na proporção que vocês já tinham quando eu era como referência. Menino, né? Nasci em 83, então olhando a história aqui nessa dia, então é o ano que eu comecei. A gente como criança, eu lembro, a gente
né? Colhia soja em Linha Nova, ia lá no armazém de vocês descarregar, ajudava a puxar rodo lá no armazém e via aquilo e achava bacana, legal e sempre se inspirou, né? Que eu sempre gostei, né, de trabalhar e eu queria algo a mais, queria buscar um espaço, queria empreender, queria, né, fazer algo diferente, né, do que o pai e os meus pais, enfim, construíram. Mas também tenho uma veia muito forte e amo a agricultura, continuo produzindo, isso é algo que está no nosso sangue, né, e vai continuar fazendo. Mas pessoas iguais a você é que me inspiraram muito, então gratidão imensa, né, Sadi, por ter você aqui hoje. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Realmente, a gente, quando sentou para discutir esse projeto na Resulta, né, a gente pensou nas pessoas, você foi as primeiras pessoas que a gente pensou realmente, porque você é uma inspiração, é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, tem uma admiração enorme, e é um exemplo a ser seguido. Eu não fiz faculdade, né, Sadi, e uma coisa que eu sempre tive comigo, aprender com os mais velhos. Aprender com as pessoas mais experientes, aprender com quem eu estou convivendo. E graças a Deus essa fórmula tem dado certo, porque a gente se permite aprender. Errar, erramos, né? Todo mundo erra, todo mundo acerta, mas o mais importante é a gente ter capacidade de admitir o erro. Reconhecer que, né? Exato. E a partir desse erro, crescer. Melhorar. Né? Assim como, né, a questão do desafio, não vou falar problema, né, mas o desafio que surge na nossa frente nos faz nos tornarmos pessoas melhores, empresas melhores, né, e nos torna mais fortes, né? Essa questão do aprender com os outros também é muito importante, né? E poucas, né, muitas vezes, eu vejo filhos, muitas vezes, né, de empresas que a gente conhece, de produtores mesmo, né? O filho está com 30, 40 anos lá, e continua teimando com o pai, né? Esse teimar, eu sempre digo para os meus filhos, né, desse lá, uma coisa que é o mais certo, eu digo para os dois, para a Lívia e para o Vitor, é que tudo que o teu pai está fazendo por ti é para o teu bem. Sim. Então tu pode ter certeza absoluta, tu pode discordar no primeiro momento, mas o que o pai está te dizendo é para o teu bem. Tu pode não entender agora, mas tu vai entender logo ali na frente. E isso vai ser eterno, né? O pai sempre vai querer o bem do filho. Com certeza. E tem momentos que o pai pode errar? Pode. Mas tem momentos que o filho também não se permite aprender. E aí, não se permitir, tu não está honrando o teu pai e tua mãe. E se tem algo que a gente tem muito orgulho, né? E Andrés, conversamos seguido sobre isso. É o orgulho que a gente tem, né? A honra que a gente tem pelo seu Armindo, pela dona Maristela, pelo seu Anaírto e a dona Ivani. E isso é fortalecedor. É fortalecedor, e digo mais, eu acho que é um dos grandes propósitos do pai, né? É paz de espírito também, né? É uma paz exato, de espírito para tudo, exatamente. né? Parece assim que tu tá meio no ar, assim, soltinho, né? Tipo... Não tem preço. Não tem preço que não pague tem preço, isso aí, não tem né? preço. Gente que tiver com dificuldade, se agarram com Deus. Peçam iluminação. Não peçam para ele fazer você ganhar a loteria, nunca. Peça para ele te dar iluminação de tu dar os Conversa passos com certos. ele. Eu agradeço e estou sempre à disposição, e para mim é uma alegria assim poder conviver esses momentos assim, né? Teria tanta coisa e a gente, né? Porque é uma vida, não vamos pensar que tudo que a gente falou também que foi uma vida maravilhosa. Não, tive muitas dificuldades, muitas noites sem sono, né? Para fechar, falta uma Isso, frase ainda, Fata, né? Que cabe, né, Andressa? E eu tava procurando ela aqui agora porque assim, ó, eu li ela hoje e fiquei bem, ó, isso aqui casa direitinho pro seu Sadi, viu? É uma frase de Charles Chaplin, que diz o seguinte, Sadi, ó, que a persistência é o caminho do êxito. E a persistência de vocês, a tua persistência do Suinocultura Cadroli, levou ao êxito. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado de coração, né, por todo o trabalho de vocês. Isso é um agradecimento da comunidade, na verdade, por tudo que você constrói. E a gente fala muito em legado, né? E olha o legado, belíssimo legado que você já construiu e ainda vai construir. Então, e para terminar, nós temos o nosso ritual, né? Nós somos empresários imparáveis, nada para, nada freia. Queria convidar para a gente fazer juntos. Eu falo, nós somos empresários, e a gente fala junto, imparáveis. Bora lá? Então, e damos um brinde aí. Vamos dar um brinde aí. Vamos dar um brinde, então. Então vamos lá. Nós somos empresários imparáveis. imparáveis.
E aleluia. Muito bem.